Olá, bom dia, Kevin. Olá, bom dia, Tiffany. Bom dia, professor. Então, vamos esperar só mais 2 minutinhos, tá? São 10h28, com 10h30 em ponto a gente começa a aula, tá bom? Só para ver se chega mais gente. Olá, Paula, bom dia, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem? Tem um minutinho de começar a aula, tá? Só esperar dar 10h30, Ok. tá bom? Quem inventa pintar o cabelo de loiro em casa comigo? Oi, oi. Ok, pessoal, vamos começar a nossa aula. Bem, bom dia a todos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Na sala temos, no momento, 5 pessoas. Temos Júlia, Kevin, Kelvin, Paula, Tiffany e Victor Dória. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, sobre o e-mail que Paula me mandou semana passada, a gente fala no final da aula, tá certo? Então vamos para a aula de hoje. E aí, logo no término da aula de hoje, a gente fala sobre essas questões, tá bom? Para a gente não perder tempo falando sobre as questões. E aí pode ser que chegue alguma outra pessoa depois na sala, e aí não vai ouvir nada que a gente falou, e aí a gente vai para a aula e terminar, e aí o pessoal vai perguntar novamente sobre essas questões. Então, eu vou deixar tudo para o final da aula, que aí eu pego o maior número de pessoas possíveis. Tá ok? Bem, minha tela já está compartilhada com vocês, tá certo, galerinha? Então, tudo que eu espelhar aqui no meu computador, vocês acabam também assistindo aí ou no computador de vocês ou no celular de vocês. E como sempre, como todas as aulas, qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só abrir o microfone de vocês e perguntarem. Eu adoro ser interrompido, então pode ficar à vontade para me interromper quando vocês quiserem, tá certo? Lembrando, todos os alunos já têm permissão automática de entrar na sala, então não precisa eu liberar ninguém. Então, desde a primeira aula até hoje, é só entrar direto, ou seja, através do link que está lá na unidade 1, seção 1 de vocês, como sempre. Como está não só a disciplina handball, mas como está também em todas as disciplinas, unidade 1, seção 1, está lá o link de acesso para as aulas virtuais com o professor. Muito bem, mas no final da aula a gente fala sobre isso. Então vou abrir aqui meu PowerPoint com vocês. Então o assunto de hoje nós vamos falar sobre o plano político-pedagógico para a educação física, tanto da licenciatura quanto do bacharelado. Então, o que é que nós vamos abordar? Aqui eu estou no primeiro slide, tá? A primeira lâmina do PowerPoint.
tela cheia com vocês. Então, esse plano político-pedagógico para a educação física, galerinha, a gente tem que entender o seguinte, que tanto o licenciado que vai trabalhar na escola, quanto o bacharel que vai trabalhar com essas escolinhas esportivas, ele tem que conhecer exatamente a estrutura organizacional da sua empresa. Então, quando eu me proponho a trabalhar na escola, licenciado em educação física, eu me proponho a trabalhar no rendimento, ou seja, nas empresas, o bacharel de educação física, eu tenho que compreender essa estrutura organizacional. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre essas estruturas organizacionais, tanto da escola quanto das empresas. Então, que vai acessar tanto o licenciado em educação física, quanto o bacharel em educação física. Vamos lá, então. Vamos para o nosso segundo slide. Qual a missão, né, de um professor de educação física, tanto na licenciatura, na escola, que também é uma empresa, mais específica para o licenciado, quanto ao bacharel que vai trabalhar em outras empresas de rendimento? Então, possibilitar a melhoria nas condições educacionais daquela empresa, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor e social do educando, do seu aluno, visando sua atuação crítica e participativa no meio que está inserido. Então, assim, por mais que vocês utilizem uma ferramenta metodológica, que é o handball, que vocês forem trabalhar lá na sua escola ou na sua escolinha esportiva, com qualquer esporte, e aqui especificamente com o handball, eu tenho que entender que um dia esse handball vai acabar. Um dia essa natação, esse voleibol, esse futsal, esse basquetebol vai acabar. E o que vai ficar é o cidadão ou a cidadã de bem. Então, a nossa missão como professor de educação física, independente da atuação da área que nós estejamos trabalhando, ou licenciatura ou bacharelado, é a melhoria de condições de educação, né? Favorecendo o desenvolvimento cognitivo, né? Ou seja, o que é questão cognitiva? É a questão do raciocínio lógico dele, né? Ou seja, de como ele faz essa análise de mundo, essa análise crítica do mundo. As questões afetivas, ou seja, as suas relações interpessoais, como ele se relaciona com o outro ser da sua espécie, né, a raça humana, e como ele também se relaciona com o seu meio ambiente. Né? Não é só o aspecto de humano para humano, mas também como o seu ambiente. E, por fim, o aspecto, por final, né, também no meio disso, o aspecto psicomotor, que eu estou trabalhando no handball ou qualquer outra modalidade esportiva, eu estou trabalhando na questão psicomotora. E social, ou seja, como ele interage, né, nas suas relações sociais, nas suas convenções sociais. Então, com isso, eu vou desenvolver essa atuação crítica e participativa no meio que ele está inserido. Então, essa é a missão do professor de educação física, possibilitar tudo isso. Entender que eu estou ali para formar o cidadão, a cidadã de bem. É isso que vai ficar, tá? Porque eu tenho que ver esse aluno, queridos professores, de uma maneira holística, de uma maneira sistêmica, geral, ampla. Então, não posso ver esse aluno apenas como um aspecto metodológico do handball, aspecto técnico e tático do handball, pelo amor de Deus. Eu tenho que entender esse aluno em um aspecto da área de conhecimento da educação física, porque a disciplina, a metodologia do ensino do handball é uma ferramenta metodológica da educação física. Então, eu tenho que ver esse aluno no contexto macro. Que contexto macro é esse? É o contexto da educação física. Então, vou ver nas questões científicas, né, biocientíficas. Então, eu vou observar ele na questão das morfofuncionais, da fisiologia do exercício, da biomecânica, da cinesiologia, do treinamento esportivo. Percebeu? Eu vou observar esse aluno na questão metodológica, que aí é a metodologia do handball, a questão técnica, tática, física, né? Vou observar também a questão toda das coordenação motora grossa e fina, todas as suas habilidades motoras, beleza. E também vou observar aí também na questão humana, né, social, que é a disciplina Homem, Cultura e Sociedade, Ética, Política e Cidadania. É por isso que o conteúdo, a matriz curricular, ou seja, gira em torno mais ou menos de 45 disciplinas do curso de Educação Física, é para que ele dê todas as ferramentas para que eu possa enxergar esse aluno de uma maneira sistêmica, total, geral, complexa, profunda, não meramente na questão técnica e tática do desporto, no caso, o handball. Lembrando, galerinha, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem abrir o microfone de vocês, perguntar quando vocês quiserem, tá? Eu adoro ser interrompido, sem problema nenhum.
Depois da nossa missão, a gente tem uma visão de futuro, né? Qual é a visão de futuro do profissional de educação física? Então, o professor de educação física, dentro da escola ou dentro das suas escolinhas esportivas, qual a visão de futuro dele? Pretendemos nos tornar um departamento de referência em nossa empresa, pelo nosso bom desempenho, pela união dos professores, pela confiança e criatividade de sua equipe, que o professor tem que entender que suas escolhas e pensamentos se tornarão ações, essas ações se tornarão hábitos, esses hábitos se tornarão o seu caráter, que se tornar-se-á o seu destino, que vai oportunizar as relações interpessoais entre os grupos, que favoreça a formação do espírito de equipe e da capacidade de liderar, que se concretizarão nas atitudes de cooperação, respeito e solidariedade dos nossos educadores e dos nossos educandos. Ou seja, toda essa relação de cooperação, de respeito e solidariedade, ou seja, valores humanos, ou seja, caráter, personalidade, ela tem que transitar não só entre os educadores, os professores, como também os educandos. Então, todos fazem parte desse processo. Todos. E aí, o professor de educação física ou o departamento de educação física dessa empresa, seja na escola ou na escola esportiva, tem que estar empenhado nisso. Entender que, muito mais do que suas palavras, suas atitudes é quem forma realmente o cidadão do amanhã. É que a gente consegue fazer esse reforço da personalidade, esse reforço da educação, esse reforço do caráter, que vem lá da base familiar. Bem, vamos conhecer um pouquinho a estrutura organizacional de uma academia. Então, quem vai trabalhar, o bacharel de educação física, né? Que vai trabalhar lá na academia com o handball, que vai trabalhar no seu centro esportivo com handball, que vai trabalhar no seu clube com handball. Então, o bacharel. Vamos primeiro falar do bacharel, depois a gente fala do licenciado. Então, como é que é a estrutura organizacional de uma academia? Ou seja, a área de atuação do bacharelado, do bacharel de educação física. Então, como é que funciona essa empresa? Então, essa empresa, e aqui o nome academia é apenas um exemplo, mas eu estou falando de empresa, né, de rendimento, que vai trabalhar o bacharel em educação física. Então, meu querido bacharel, então quem vai estar lá no topo é o diretor, é quem manda, né, é o dono daquela empresa. Então, é ele que manda lá em cima. Às vezes, na área, a maioria das vezes, cerca de 80% dos profissionais hoje, donos de empresas de rendimento, principalmente academias e centros esportivos, eles não são professores de educação física, são empresários. A maioria na base de formação de administração, né, administração de empresas, então, enfim, ele é o diretor, então ele manda. E aí ele faz o quê? Ele contrata um gerente. Esse gerente, geralmente, é um professor de educação física, né? Então, é uma pessoa que vai pensar em toda a metodologia, em toda a pedagogia, em toda a mecânica dessa empresa. Até porque ele só vai administrar financeiramente essa empresa. Mas quem vai gerenciar todos esses procedimentos, todas essas metodologias, todos esses planejamentos, é o gerente, que é um professor de educação física. E aí o gerente, o que ele faz? Não dá para ele fazer tudo, né? E às vezes essa empresa tem uma unidade, tem 2 unidades, tem 3 unidades, tem 10 unidades, né? E aí o que acontece? Ele divide essa empresa em 3 grandes blocos. Ou seja, chama o supervisor de limpeza e manutenção, o supervisor técnico e o supervisor de recepção e vendas. Olha só. Então, basicamente, ele faz o quê? Ele esmiuça, ele desmembra essas responsabilidades, ou seja, essa gerência dessa empresa em 3 grandes blocos, né? O supervisor de limpeza e manutenção, o supervisor técnico, ou seja, e o supervisor de recepção e vendas. São profissionais completamente diferentes, em áreas completamente diferentes. Vamos para lá primeiro, do lado esquerdo de vocês, o supervisor de limpeza e manutenção. Que supervisor é esse? É aquela pessoa que vai ficar responsável pelos serviços gerais. O que são os serviços gerais? Os serviços gerais é o serviço de manutenção, que vai consertar, ou seja, que vai consertar o aparelho que quebrou, o cabo de aço que estourou, que vai fazer a manutenção preventiva dos aparelhos, é aquele que vai trocar a pilha dos monitores, é aquele que vai fazer o conserto do ar-condicionado, é aquele que vai fazer o reparo na pia do banheiro, é aquele que vai fazer o reparo no degrau de um azulejo que quebrou. Então, enfim, é toda essa questão de manutenção de materiais e da estrutura física do espaço. E, paralelo a ele, tem o faxineiro, que é o faxineiro, aquele cara que vai limpar, né? Que vai limpar a privada, vai limpar o banheiro, vai limpar o chão que molhou, vai limpar os espelhos,
vai limpar os aparelhos, vai limpar a bike. Então, é a pessoa que vai fazer a limpeza, né? Fazer a asepsia do local. Geralmente com álcool gel a 70%, que a gente sabe que tem uma eficácia maior quanto à higienização e o aspecto bacteriológico, muito mais eficaz. Então, o álcool gel 70% ele é o mais eficaz porque ele demora mais tempo para evaporar. Álcools acima de 70%, ele tem uma evaporação mais rápida, consequentemente, como ele evapora mais rápido, ele não tem uma eficácia muito grande para matar alguns tipos de bactérias. Já os 70%, como ele fica aquela natazinha em cima, assim, sem secar rapidamente, ele só seca depois de uns 20 segundos, 30 segundos, ele tem um efeito bacteriológico melhor. Então, esse é o primeiro supervisor, né? Limpeza, ele vai coordenar os funcionários de limpeza, né? Cada um no seu setor, ou seja, fazer uma manutenção a cada X minutos, a cada X horas, e cada vez que ele for fazer a limpeza daquele local, vai ter uma ficha no qual ele vai colocar a data, vai colocar o horário, vai colocar o nome dele, que foi ele que fez aquela limpeza daquele horário até tal horário. Então tem todo o controle disso. E o cara que é dos serviços gerais, é o cara que vai fazer toda a questão de manutenção de todos os aparelhos dessa academia e de toda a questão física dessa empresa. Já do lado direito de vocês tem um supervisor chamado recepção de vendas. É o cara que vai pensar no marketing. Então é um marqueteiro. Então é um profissional da área de marketing. Não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que entenda de recepção e de vendas. É uma pessoa que entenda em vender aquele produto. E aquele produto é saúde. Então, se eu quero vender um esporte, se eu quero vender um exercício físico, eu tenho que pensar na saúde. Então, é uma pessoa que pense nisso. Então, primeiro tem quem? Tem uma recepcionista. A recepção é fundamental. É ela que é a cara dessa empresa. É quem vai recepcionar, que vai receber inicialmente aquele aluno que está chegando, curioso e querendo informações. Então, aquela pessoa que realmente tem que ter um trato, que tem que ter um processo de relação interpessoal, aquela pessoa que tem que ter um feeling muito bem apurado para compreender o que aquele cliente quer e qual o produto que eu posso vender para ele, né? Até quando eu posso vender para ele. É como aquele recepcionista das lojas de fast food, já viu? Na McDonald's, Bob's, etc. O cara chega para você e fala assim: sim, senhor, o senhor quer um hambúrguer e uma batata frita pequena? Sim. O senhor se incomodaria se o senhor desse R$1 a mais, viria o seu hambúrguer e batata frita, ao invés de ser pequena, ele vai ser uma batata frita grande. Posso colocar? Então, às vezes, com uma maneira que aquele vendedor, aquele recepcionista ali aborda, ele vende aquele produto, você vai comprar ou não. Já percebeu como é que trabalha esse recepcionista de lojas de roupa? Você entra querendo comprar uma camisa. Chega lá, aquela camisa que você viu na vitrine não lhe interessou, mas o cara foi tão, ou ela, o homem ou a mulher, o recepcionista, ou seja, aquele vendedor, ele foi tão gentil com você que ele lhe ofereceu uma calça, ofereceu um tênis, ofereceu uma meia, ofereceu um macacão, e você comprou tudo, mas o que você mais queria, que foi a sua entrada naquela loja, que foi a camisa, você não comprou. Então é aquela pessoa que vai conseguir, através de sua relação interpessoal, da maneira que ela vai se apresentar para você, da maneira que ela lhe aborda, da maneira que ela interage com você, ela vai oferecer produtos que possivelmente você vai levar e você talvez não queria. Então é uma pessoa que tem essa habilidade, né? Essa competência. Do outro lado aqui, do recepcionista, tem um chamado vendedor. O que é esse vendedor? É aquele cara que vai para a rua, para o tete a tete, aquele cara que vai para as praças públicas com um panfleto na mão e vai vendendo aquilo. É aquele cara que está dentro do shopping, com aquele standzinho da sua empresa vendendo o seu produto. É aquela pessoa que foi lá dentro da sua empresa, montou um stand dentro da sua empresa vendendo o produto. É um vendedor, né? É uma pessoa específica, é uma pessoa que está em todos os ambientes possíveis para abordar o grande público. Isso vende muito, absolutamente muito. Né? E aí vai para o quê? Para grandes estações de metrô, vai para grandes estações de ônibus, vai para onde tem shopping, onde tem praças públicas que tem um maior número de pessoas. É o vendedor. E, paralelo, tanto ao recepcionista e ao vendedor, tem um estagiário, que o estagiário é aquela pessoa que vai dar o apoio, não só ao recepcionista, quanto ao vendedor. É aquele estagiário que a recepcionista vai vender o produto e vai falar para ele assim: oi, vem aqui, por favor, leve aqui essa senhora tal, o senhor tal, para conhecer a academia, que ele fez a sua matrícula agora,
E aí esse estagiário vai lá e vai mostrar toda a academia, todo o espaço físico e etc, etc e tal. Ou seja, é aquela pessoa que vai mostrar todos os ambientes no qual aquele novo aluno que foi convencido ou pelo vendedor ou pela recepcionista a fazer aquele exercício físico, aquela atividade. Já no meio, eu tenho um chamado supervisor técnico, que é o quê? A gente pode chamar do coordenador master. É o coordenador que manda no coordenador. Então, eu tenho os coordenadores, né, específicos. Você vê que abaixo desse supervisor técnico eu tenho aqui coordenador de aquática, coordenador de musculação, coordenador de ginástica. Ou seja, esse coordenador técnico, ele é o coordenador master, né, que está acima dos outros coordenadores. Mas, às vezes, dá um nome de supervisor técnico. E aí, abaixo do supervisor técnico, eu tenho 3 coordenadores. Do meio líquido, do meio de musculação, né, da área do trabalho de anaeróbio, e o coordenador de ginástica. O que é esse coordenador aquático? É o professor e o estagiário. Então, é o professor que vai trabalhar lá com a hidroginástica, com a natação nos 4 estilos, né? Crawl, peito, costas e borboleta. Tem o estagiário que também vai ajudar ele. Tem a professora que vai trabalhar com as crianças na hidroginástica. Tem o estagiário que vai dar o apoio. Então, aquela pessoa que sempre vai dando apoio ao professor. Na musculação, vai ter o professor formado, que vai fazer a prescrição, né, do planejamento daquelas atividades e a mudança também daquelas fichas dos alunos. E tem o estagiário que vai fazer o quê? Vai fazer o acompanhamento do aluno. O estagiário vai fazer o quê? Vai pegar toda aquela planilha pronta de exercícios físicos, de acordo com o grupo muscular do dia, e vai explicar para o aluno como é que ele realiza o exercício no aparelho. Vai corrigir a ergonomia, vai verificar o número de repetição, também vai pedir que o aluno fique aumentando a carga acima do que ele pode. Então, é aquele professor que vai verificar tudo. E o estagiário também vai fazer esse trabalho paralelo com o professor. Lembrando que é uma quantidade de estagiário maior. Então, se lá em cada ambiente eu vou ter lá 4 estagiários, 5 estagiários e um professor. Né? E o coordenador de ginástica também vai ter o professor e o estagiário. Que é o coordenador de ginástica é aquele que vai trabalhar com tudo, né? Com as lutas, com os esportes, com as danças, né? Com a questão localizada, é o coordenador de ginástica. Beleza? Então, essa é a estrutura organizacional de uma empresa, onde você, bacharel que está me ouvindo, vai trabalhar. Independente que ela seja uma empresa de um clube, independente que ela seja uma academia, independente que ela seja uma empresa de corrida, independente que ela seja uma empresa de rendimento, não importa. É essa estrutura organizacional que vai ter. Talvez, às vezes, um pouco menor, de acordo com o tamanho, né, dessa academia, do tamanho dessa empresa, e às vezes com essa dimensão macro, que é uma empresa de grande porte. Tá? Então, você pode variar de acordo com o porte da empresa. Alguma dúvida, alguma pergunta quanto a isso, galerinha? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver quantas pessoas eu tenho na sala. Então, agora eu tenho 7 pessoas na sala. Tá certo? Tem um convidado aqui com a letra J. Quem é esse com a letra J? Quem é que tá Jesus com a sabe. Maurício, quem é você aí que está com a letra J? J. João Só. Paulo. João Paulo, tá certo. Seja bem-vindo, viu, João Paulo? Fernando. Valeu. Então, assim, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem me interromper, tá? Vamos continuar, então. Agora, eu vou conhecer um pouquinho da estrutura organizacional de você, professor, que não é bacharel, é o licenciado, que vai trabalhar na escola. Né? Então, a escola... Estava começando na Academia Alfa. Essa estrutura? A Academia Alfa, ela funciona bem assim mesmo, bem organizadinha dessa forma aí. Isso, Coordenador exatamente. Você vê que... técnico, das coordenador técnico, tudo É separado verdade. certo. É verdade. Você já viu lá que, você vê que, como exemplo, a Alfa, vamos pegar como exemplo a Alfa aí, mas tem tanto outras também grandes empresas. Você vê a Alfa, ela tem uma quantidade muito grande de unidades, né? Então, hoje acho que ela tem, acho que são 8 ou são 10 unidades, enfim. E aí você vê que são coordenadores acima de coordenadores. Então, tem o coordenador É, daquela unidade, né? Por exemplo, lá no shopping paralelo onde tem a faculdade, tem a Alfa ali. Ela tem aquele coordenador ali. Acima daquele coordenador que tem ali daquela academia, tem o supervisor, e acima desse supervisor tem o gerente. E depois tem os é, eu, donos. eu vivenciei isso um ano, né? Lá. Aí eu reparei bem.
esse pedaço aí. Cada unidade tem seu coordenador e dentro de cada unidade tem o seu coordenador, né? O coordenador que é responsável pela academia, né? Como se fosse um gerente ali e tem o coordenador também dentro da academia que é o coordenador relacionado a toda a parte de serviços gerais e também o coordenador de vendas. Isso dentro de uma academia só. Aí Exatamente. acima deles tem os gerentes que cobram a esses coordenadores de cada unidade referente a cada setor, bem assim como você estava explicando aí. É verdade. E você também observou um detalhe, que aquele gerente macro, o que manda em todos os coordenadores, ele sempre, durante a semana, passa em uma academia, entra sem Passa na falar com ninguém, unidade. passa na unidade, circula tudo, sobe em todos os andares, circula olhando tudo para ver se tem algo fora do padrão. E se tiver algo fora do padrão, Não ele avisa nada, chama, chega peso. exatamente, ele chama o coordenador da unidade e aí ripa nele, né? É, E outro detalhe, eles são tão detalhistas que, assim, o gerente, porque na verdade é uma sociedade, né? Os donos são sócios, não é um só dono do grupo da Alpha Fitness. E eles, a maioria deles não são da área de educação física. Agora, a partir do gerente para baixo, do coordenador macro para baixo, são todos da área de educação física. Então, assim, eles são muito detalhistas em tudo. Inclusive, de vez em quando ele pega pessoas que ninguém conhece e manda para a unidade como se fosse um aluno comum, para ver como é que ele é tratado, desde a entrada, com o supervisor de é um venda, capítulo com os oculto. professores. Exatamente. E aí chega essa pessoa, e aí essa pessoa sai perguntando tudo, né, para ver como é que é recepcionado, como é tudo. E aí o grupo começa a perceber que tem alguma coisa errada, que sempre estão sendo observados. Então, tem um controle muito grande de todos os processos. É verdade, ele é bem rígido nisso. Beleza, vamos lá. Então, já falamos dessa estrutura organizacional, né, da empresa, do bacharel, agora vamos conhecer um pouquinho da estrutura organizacional do licenciado, que vai trabalhar com escola. E aí, nas escolas, tem dois tipos de estrutura organizacional. Dois tipos. Um é vertical e a outra é horizontal. Qual a diferença da vertical para horizontal? A vertical é uma gerência no qual a escola é laica. O que é laica? Não tem nenhum direcionamento religioso. Já a estrutura organizacional horizontal é que tem um direcionamento religioso. Ou na área da Igreja Católica, né, que aí tem 2 de Julho, Maristas, Antônio Vieira, Salesiano. Então tem um direcionamento na área da Igreja Católica. Então tem uma estrutura organizacional. Como também pode ser na estrutura também organizacional também, no caso dos evangélicos. Então tem a escola evangélica, tem aquela escola ali em Nazaré que é o adventista, então não só evangélicos, não adventistas. Então tem uma outra estrutura que pode ser por freiras também, por exemplo, por freiras, não por padres. Por exemplo, lá na Sacramentinas, é por freiras. Enfim, então quando tem um direcionamento religioso, é chamada de estrutura horizontal. Quando não tem esse direcionamento religioso, é chamada de estrutura organizacional vertical. Então, vertical é aquela escola que é laica, então não tem um direcionamento religioso e visa apenas a venda da educação, né, de um produto chamado educação, e troca tem o seu capital financeiro. Vamos botar aí, por exemplo, o Sartre, o Acadêmico, o São Paulo, deixa eu ver, o que mais? Deixa eu ver mais, o Santiago Gili, então escolas com donos específicos. Então lá em cima vai ter o diretor ou a diretora, que é o dono, que manda em tudo. Abaixo dele tem o quê? Tem a chamada vice-direção. Então é o vice-diretor, ou seja, quem vai cuidar da questão pedagógica. Então aquele que vai abaixo do dono, é ele que vai mandar. Tá? Temos o setor pedagógico, que é o setor pedagógico. Boa. Espera que eu vou fazer uma comparação aqui. Que a gente tem que ver essa estrutura organizacional vertical, tanto para escolas particulares para escolas públicas. Tem uma diferença. Então, vou fazer o paralelo agora. Então, na escola particular tem um diretor, que é o dono, que manda. Tá?
Já na escola pública tem o diretor, mas ele não é dono, ele só organiza aquela escola, porque o dono é o Estado. O dono somos nós, quem paga os impostos. Abaixo disso tem a vice-direção. Nas escolas particulares tem um vice-diretor, é quem manda em tudo. Então, abaixo do dono, é ele que manda. Já nas escolas públicas tem um diretor e tem um vice-diretor. Então, o diretor é ele que manda em tudo, também tem um vice-diretor que ajuda ele em algum período do dia. Tá? Então, o vice-diretor. Depois, abaixo da vice-direção, temos o setor pedagógico. Isso nas escolas particulares, esse setor pedagógico é o quê? É basicamente a questão das coordenações por área. Então, área de humanas, área de exatas e área de linguagens. Então, tem um grupo de disciplinas para cada área dessa. Ou seja, nas escolas públicas não tem isso. Não tem coordenadores, ou seja, não tem verba para isso. Então, não tem esse setor pedagógico. No máximo, tem um setor de questão de orientação educacional, como se fosse o SOI, né, para verificar qualquer tipo de desvio de conduta dos alunos. Abaixo disso tem os educadores, são os professores, isso tanto na escola pública quanto na escola particular. Abaixo dos educadores temos o setor técnico, que é o quê? Que é aqueles profissionais que vão trabalhar, vai tratar da questão do site da escola, do laboratório de informática, de química, de física. Então, isso também tem tanto na escola pública quanto na escola particular. Na escola particular é um pouco mais organizada porque tem verba para isso, né? Abaixo disso tem os educandos, que são os alunos, depois tem os pais, depois tem a comunidade. A comunidade, junto à escola particular, não tem nenhuma influência, nenhuma. Já a comunidade, né, ao entorno das escolas públicas, tem uma influência muito grande. Então, a escola pública tem que pensar na comunidade que está ao redor dela. Então, trazer a comunidade para dentro dessa escola para ter um ambiente escolar muito mais favorável, menos violento. Já a estrutura organizacional, ela é basicamente para escolas confessionais, que tem um direcionamento religioso. Então, tem um diretor, ou seja, lá que é o padre, ou a freira, ou o bispo, ou o evangélico. Então, ele é o dono. Então, aquela congregação é dona. Na verdade, ele não é o dono, é a congregação que é o dono. Tanto é que eles têm que ter um rodízio a cada 5 anos a ir para uma outra unidade daquela rede. Então, os diretores do Colégio Salesiano, 2 de Julho, Antônio Vieira, Sacramentinas, Adventista, então, os diretores, a cada 5 anos, no máximo, eles vão para uma outra unidade. Eles não podem ficar mais que 5 anos naquela unidade. Por que isso? Porque senão gera uma relação de paternalismo, né? Então, gera uma relação muito mais próxima. Então, o diretor começa a dar mais descontos, o diretor começa a fazer mais facilidade, porque começa a gerar... Começa a gerar uma relação... Pronto, voltei. Começa a gerar uma relação muito de amizade, de facilidades, principalmente financeiras. E aí tem esse rodízio, é como o sistema do Exército Marinha Aeronáutica. O capitão não pode ficar muito tempo naquela unidade, a cada 5 anos ele é movido, né, que ele é transferido para uma outra unidade. É assim que acontece também nas escolas confessionais. Tá? Então, essa direção não é permanente, ela é transitória, no máximo 5 anos. Professor, você pode voltar um slide? Volto aqui. Esse setor pedagógico aí, lá na época do Dodorico Tavares, eles tinham tipo um centro de atendimento para o aluno que era, na verdade, composto por um psicólogo. Eles diziam que eles não tinham um suporte para isso, e aí eles disponibilizavam, quer dizer, o Estado disponibilizava um psicólogo para a gente ter esse apoio pedagógico. Perfeito, isso mesmo. Isso acontece mesmo, que aí ele supre a necessidade do serviço de orientação educacional, como se fosse uma psicopedagoga. Então, no lugar da psicopedagoga, ele podia colocar assim, um psicólogo que tem esse acompanhamento também psicopedagógico. Então, tem que ser um profissional da área da psicologia, né? Ou um psicopedagogo ou um psicólogo, para ter esse acompanhamento de acordo com a conduta, né, com o comportamento dos alunos. Então, quando há o conflito, né, tanto o conflito ideológico, quanto o conflito intelectual, quanto o conflito emocional, quanto o conflito físico, ou seja, é resolvido nesse setor pedagógico, psicopedagógico. E o Dodorico Tavares sempre foi um colégio de referência, né, modelo, né, grande escola, gigantesca escola, né, que foi desativada, né?
Ou ainda continua? Não, professor, foi desativado o Odorico Tavares pelo governo. Foi pelo governo, foi? Foi, Exatamente. quer dizer, na verdade, estava tendo já um protesto, né? Porque rolava gincana e os moradores não gostavam do barulho que os estudantes faziam ali no Campo Grande, e aí os moradores começaram a reclamar, e aí rolou toda essa briga, e aí depois de um tempo eles desativaram, aí rolou protesto e tal, abaixo-assinado, mas mesmo assim não aderiram. É verdade, ou seja, a burguesia ganhou mais uma vez, né? Pois é. É verdade, então eles preferem o ladrão roubando os carros dele na rua, roubando os pedestres na rua, invadindo o condomínio dele, do que estudantes aprendendo próximo à moradia deles. É impressionante. Pois é, professor. E na época que eu estudava no Odorico, que eu fiz o ensino médio lá, o Odorico era tão grande que eu lembro que no subsolo do Odorico começou a ser uma base da PM. E aí, tipo, tinha uma base lá da PM dentro da escola. Mas aí, mesmo assim, aí depois desativaram a base da PM, aí começaram a desativar as coisas, desativaram a biblioteca, desativaram a sala de lazer dos alunos, que tinha totó, ping-pong, essas coisas. E aí foram desativando várias coisas. O aluno não podia também mais ter acesso à quadra de futebol, como tinham antes, que no intervalo a galera usava, né? Porque os moradores reclamavam de barulho, e aí foram desativando tudo lá para os alunos. E aí, para conseguir autorização, era sempre um processo, você tinha que pedir um dia antes. Sim. Era complicado. Ou seja, é uma estratégia, né, de ir sucateando todos os procedimentos metodológicos, pedagógicos da escola, para ter lá na frente essa intervenção e essa venda, né, daquele espaço físico e desativar a escola. Então, tudo isso é uma estratégia, né, uma estratégia política para ir diminuindo a questão da sensação de pertença daqueles alunos naquele ambiente. E aí, a cada ano também diminuía bastante o número de pessoas que pudessem fazer parte daquela escola, na inscrição de número de alunos. E aí começaram a fechar várias alas, e aí depois vem a justificativa política de que o número de alunos não atende mais ao tamanho da escola. Então, tem escolas mais próximas ao entorno que vai suprir essa necessidade menor de alunos que antes não era e agora está tendo. E aí eles utilizam um álibi para desativar a escola, vender o espaço público e servir a grandes empreiteiras, que com certeza ali naquele ambiente vai nascer um empreendimento de altíssimo valor financeiro, né? Vai, professor, tipo, eu lembro que a estrutura do Dorico, eu lembro que só no terceiro ano tinha 10 salas do terceiro ano, com mais de 60 alunos cada sala. Imagina, 10 então, salas. tipo, não era por falta de aluno. E eu lembro que lá, pelo menos o ensino médio pela manhã, era 10 salas para cada ano. Tipo, tinha 10 salas do primeiro ano, 10 salas do segundo. A, B, C, D, E, F, né? Isso. O alfabeto todo, né? Isso. E aí, tipo, todas as salas eram lotadas. Todas as salas eram lotadas. Então, não era por falta de aluno. Só que acontecia esse conflito dos moradores, entendeu? Que achavam que ali não deveria ter uma escola, deveria ser qualquer outra coisa. Disseram até que iam fazer um shopping ali naquela área que era a escola, na época. Antes de eu sair do Odorico, disseram que iam demolir o Odorico, que iam fazer um shopping, que o Odorico só trazia problema pro setor nobre. E aí eu pareceu, É um absurdo. Inclusive, assim, as escolas particulares tem no máximo 2 terceiros anos. Imagina, só uma escola pública aqui em Salvador, você tem 10 terceiros anos. Imagine a potência dessa escola e os caras sucateiam a nossa educação em prol de uma política monetária, né? Lamentável. Mas vamos lá. Então, essa estrutura organizacional, obrigado por sua intervenção, viu? Sua contribuição, obrigado, viu? Então, olha só. A estrutura organizacional horizontal. O que é essa estrutura organizacional horizontal? Ou seja, ela só acontece somente com escolas confessionais. Então, tem o seu diretor, que a cada 4, 5 anos tem que ser transferido para uma outra unidade para não ter o corporativismo. Abaixo disso tem os supervisores. Os supervisores são os coordenadores. Então, são escolas que têm um capital de giro, um capital financeiro muito grande. Né? Até porque elas são mantidas por causa dessas grandes estruturas religiosas. Então, você tem ideia, tem um coordenador para cada área. Um
coordenador de educação física, tem coordenador de língua portuguesa, tem coordenador de geografia, tem coordenador de história, tem coordenador de matemática. Então, tem coordenador para cada disciplina. Então, tem um capital financeiro muito grande que pode pagar isso tudo. Até porque as maiores mensalidades que nós temos em Salvador de escolas são dessas escolas confessionais. Eu já trabalhei em 2 delas, fui coordenador em 2 delas, Colégio Marista, Colégio Salesiano, Dom Bosco da Paralela, Colégio Marista Patamares. Então, assim, eu sei exatamente como é que funciona isso. Então, para você ter ideia, eles têm isenção de impostos, eles não pagam impostos por ser confessional. Consequentemente, eles têm que disponibilizar 15% do seu número de vagas de alunos, de oferta, né, de número de vagas para a prefeitura. Então, é a contrapartida de não pagar os impostos para a prefeitura e para o Estado. Então, eles liberam. E aí a prefeitura acaba sorteando para os seus funcionários essas vagas dessas escolas confessionais. Então, é apenas 15% do número total de ofertas disponibilizado à prefeitura ou ao governo do Estado para isenção de impostos. E como ele não paga impostos, tem um capital de giro muito grande, né, um poder financeiro muito grande, e acima de tudo as mensalidades são altíssimas. Você tem ideia, a educação infantil do Colégio Marista hoje está em torno de R$ 1.500, R$ 1.600 a mensalidade. R$ 1.600 mais de educação infantil. O Salesiano é um pouco mais barato, em torno de R$ 1.300, R$ 1.400. Isso é educação infantil. Quando a gente vai falar de terceiro ano, ultrapassa os R$ 2.000. Então, é muito caro. Então, tem os chamados supervisores. Tem o aspecto psicopedagógico, e aí, para você ver o potencial que essas empresas têm financeiro, é um psicopedagogo para cada segmento. É um só para cuidar da educação infantil, um só para cuidar do ensino fundamental 1, um só para cuidar do ensino fundamental 2 e um só para cuidar do ensino médio. Então, para cada segmento, tem um psicopedagogo, ou seja, uma pessoa voltada somente para isso, para esse cuidado, né? Abaixo disso tem os coordenadores, e aí são os coordenadores de quem? Os coordenadores de artes. Então, a escola é muito forte na questão de seus eventos, a questão artística, cultural é muito forte, sempre com um aspecto voltado para aquela fundamentação religiosa dessa empresa. Lembrando que ela é uma empresa também, né? E aí tem o coordenador de esportes, que é específico para a área de esportes, ou seja, tem o coordenador na área de manutenção, de cuidados com a manutenção do espaço físico desse local, da sala de aula, etc. E tem a questão da chamada regionalidade. O que é a regionalidade? Ou seja, é de acordo com o local. Então, todas essas escolas, não só de ensino religioso, mas também escolas laicas, elas têm que se adequar às leis diretrizes de base da educação, que diz o seguinte, no inciso 2º, o calendário escolar deve adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nessa lei. A gente sabe que o máximo são 200 dias letivos, né? Agora, inclusive, por causa dessa pandemia, diminuiu para 180 dias letivos. E todas essas aulas que estão acontecendo virtuais, elas contam também como dia letivo. Então, o que essa lei de diretrizes de base da educação, essa LDB, determina? Que a escola vai adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas. Por exemplo, tem escolas do interior que, na época da colheita, ou seja, os pais não mandam os filhos para a escola porque eles têm que ajudar na colheita desses frutos, né, desses grãos naquela fazenda, porque aquilo ali é a subsistência daquela família. Então, nesse período da colheita, a escola entra em recesso para que as crianças não sejam prejudicadas, porque os pais não mandam as crianças para a escola nesse período das colheitas. Tem também comunidades ribeirinhas que, quando o rio está na baixa, as crianças não vão para a escola fica fechada quando o rio está baixo. Ou seja, somente quando o rio está alto, porque todo o transporte é feito por barcos, é que a escola funciona. Então, a escola, de acordo com a vazão do rio, ela está aberta ou está em recesso. Tem outros critérios também que são muito importantes, por exemplo, aqui no Nordeste, o São João. Agora, por causa da quarentena, nós não vamos ter, lamentavelmente, a melhor festa
do ano, né? Melhor festa popular do ano. Melhor do que carnaval 1000 vezes. Então, assim, o que é essa cultura de subsistência chamada São João? É que faz com que todos essa cadeia de comércio, principalmente no interior, que é muito limitado, tenha um faturamento muito bom, que dá para ele se manter durante todo o ano. Então, toda a rede hoteleira, toda a rede de alimentação, toda a rede de bebidas, toda a rede de turismo, de transporte, todo mundo é beneficiado. Quantas pessoas, quantas famílias não tem lá um espaço dentro de casa somente para alugar nesse período de São João para turistas? Isso é muito comum, Serrinha, né, Barbosa, todas essas cidades circunvizinhas de Salvador. Ninguém fica em Salvador, todo mundo vai para o interior. Então, o São João, por que no São João as escolas de Salvador, da capital, estão paralisadas? Por causa dessa economia. Percebeu? Então, por isso que tem que ter esse recesso. Tanto é que no sul do país, ou seja, o recesso deles é depois do nosso. Quando a gente volta às aulas, no mês de julho, é que o sul vai entrar no recesso. Porque lá a cultura dele é completamente diferente da nossa. Então, a escola no Brasil ela vai se adequar-se às peculiaridades locais, climáticas e econômicas. Tá certo? Sem com isso venha reduzir o número de 200 de eletivos. Só aconteceu pela primeira vez na história, agora por causa dessa pandemia que diminuiu para 180 dias letivos. E acredito que se manter ainda vai diminuir ainda mais o número desses dias letivos de 180, deve passar para 160, mas até então tem mantido a obrigatoriedade de 180 dias letivos. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre escola, os licenciados que estão me ouvindo agora aí? Deixa eu voltar aqui na nossa sala de aula. Tem alguma questão, alguma coisa que vocês querem falar? Professor, Oi, não é muito sobre o assunto não, mas assim, sobre o fato do coronavírus, como é que vai afetar assim os estagiários de academia? Porque são muitos no caso, né? E eu sei que está acontecendo vários cortes. E assim, eu acredito que as academias vão, como é que eu posso dizer, vão optar por ter menos estagiários, não é? Não sei, ou vão querer manter só os professores e vão tirar os estagiários, ou vão deixar estágio não remunerado. Como é que vai ficar, tipo, os estagiários, no caso, na educação física? Boa pergunta, olha só. Primeiro assim, a gente sabe que a gente vai passar por um tsunami, não uma onda, mas um tsunami gigantesco depois dessa questão bacteriológica, né, viral, para uma questão social. Essa questão social vai ser muito mais agressiva do que essa questão viral. Então, a gente sabe que, vamos botar no nosso setor especificamente a sua pergunta para a questão específica, isso vai ser em todas as áreas, sem sombra de dúvida. Todo mundo vai perder um pouco, do mais pobre ao mais rico. Mas vamos botar especificamente na academia. Então, assim, o que foi que as academias fizeram agora? Chamaram esses professores e esses alunos e esses estagiários e a maioria foram demitidos. A grande maioria, cerca de 80% foram demitidos. Até porque eles não conseguiriam manter por mais tempo a permanência desses profissionais sem ter a receita dele vindo todo mês. Ponto. Nessa reabertura, vai ser uma abertura mais gradual. Então, o comércio vai começar de maneira lenta, gradual, mas progressiva. Então, esse processo vai ser aos poucos. Então, vai começar com um número reduzido de professores, vai começar com um número reduzido de estagiários, vai ter que ter estagiário, não tem jeito, mas vai ter um número reduzido de professores e estagiários. E é de acordo com a procura, e a gente sabe que a procura também vai ser muito grande, então as pessoas vão querer voltar rápido ao seu processo de exercício físico, inclusive porque muita gente está com um processo de depressão hoje muito grande, isso é um fato mundial. O que vocês vão compreender e ver nos noticiários de depressão não vai ser brincadeira. Então, os nossos colegas da área de saúde, psicólogos, vão ter muito trabalho e vão ganhar muito dinheiro com uma procura muito grande de tratamentos emocionais e psicológicos. Então, assim, as pessoas vão voltar rápido para esse novo normal, mas para as academias. Só que as academias vão ter que voltar com um certo limite de alunos. Então, com o passar do tempo, aí com certeza a procura vai ser grande e vai voltar dentro de uma normalidade, e aí vai começar a contratar novamente, de acordo com a demanda de alunos, o maior número de professores e o maior número de estagiários. Mas, para início, muito timidamente, mas
sim, contratando estagiários e professores, até porque se ele contratar só professores e não contratar nenhum estagiário para aquela academia, ele acaba perdendo dinheiro. Então ele vai deixar um número reduzido de professores e colocar o máximo que ele puder para aquele momento, para aquela procura de estagiários, até porque para ele vai ser a mão de obra mais barata no momento. E é tudo que ele precisa no momento. Aquecer primeiro o seu capital de giro para depois ele começar a ampliar isso numa contratação mais eficiente, principalmente para professores formados. Muito bem. Dúvidas mais? Perguntas? Então vamos voltar lá, tá? Vamos voltar novamente ao nosso slide. Bem, qual a proposta pedagógica da educação física? A primeira proposta é a questão inclusiva. O que é essa questão de inclusão? Inclusão é o primeiro processo que o professor vai trabalhar na escola e nas suas escolinhas esportivas. O que é inclusão? É fazer com que todos participem inicialmente, no processo inicial de aprendizado, de maneira igualitária, que tenham as mesmas condições, que ninguém tenha vantagem. Então, eu vou diminuir o ápice esportivo daquele que tem mobilidade para o handball e vou incluir aquele que tem menos habilidade, aquele que é mais alto, mais desengonçado, aquele que é mais baixinho, aquele que não tem grandes mobilidades. Então, vou incluir. Quando eu falo de inclusão, não estou falando de pessoas com deficiências intelectuais, nem deficiências visuais, nem deficiências auditivas, nem deficiências físicas, não. Estou falando de inclusão de habilidades. Estou falando de habilidades motoras. Alguns têm maior habilidade para o handball, inicialmente, do que outros. Mas todos vão aprender, independente se tem uma maior habilidade ou não. Então, a primeira coisa que eu tenho que preparar é a questão da inclusão. Que todos possam participar naquele processo inicial de aprendizado e que ninguém tenha vantagem nesse processo. Né? Enquanto isso, eu estou trabalhando no aspecto afetivo, que são as relações interpessoais. São questões básicas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Tudo bem? Me desculpa, me perdoe. Outro, você está evoluindo, está crescendo muito, parabéns, está excelente. São questões, são palavras que encorajam. São relações, são comportamentos que só beneficia o rendimento do outro, o crescimento do outro em todos os aspectos. Enquanto isso, também vou trabalhar com a questão cognitiva. O que é a questão cognitiva? Essas estratégias do jogo. É de como aquele aluno, no ataque rápido que ele vem na direção do gol, ele vai tocar para o ala direita dele, ele vai tocar para o ala esquerda dele, que vai tocar para o pivô, que ele vai recuar para o armador central, para o armador lateral. Então, qual vai ser a condução, ou seja, qual vai ser a leitura dele, daquele ambiente do ataque dele, que ele vai ter que ter uma postura, um comportamento que vai levar ele ao êxito. Porque o êxito é acertar a bola no gol. Então, se ele vai driblar, arremessar, ou se ele vai driblar, tocar para o lado direito, para o lado esquerdo, ou se ele vai recuar, ou se ele não vai driblar, tudo isso é uma questão cognitiva. Como ele vai fazer a leitura de acordo com as possibilidades que ele tenha de conseguir ultrapassar aquela defesa que está na frente dele. O aspecto psicomotor é a questão do trabalho específico, né? Trabalho de passe, trabalho de deslocamento, trabalho de arremessos, trabalho com a bola de medicine ball, né? Trabalho de força. E o aspecto competitivo é a última proposta que eu tenho que trabalhar na minha escola ou na minha escolinha esportiva. É o aspecto competitivo, que de acordo com a categoria, né, sub-17, sub-15, sub-13, sub-11, sub-7, sub-5, ou seja, de acordo com a faixa etária, quanto menor for a faixa etária, maior a ludicidade. A criança tem que aprender brincando. Agora, se ele passa lá de sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, eu já posso trabalhar a questão competitiva. Porque primeiro ele já domina toda a questão técnica do esporte, né, a fundamentação do esporte, e ele já começa a ganhar corpo, ou seja, conhecimento e amadurecimento psicológico e emocional entre ganhar, perder e empatar. Sabe? Então é muito importante isso. Às vezes, no sub-9, no sub-7, ou seja, a criança ela não tem ainda a maturidade de compreender o que é ganhar, perder ou empatar. E às vezes ela se frustra muito com o empate, ela se frustra muito, principalmente com a derrota, e às vezes ela ganha quer subjugar o seu adversário, né? Ou seja, ela tem um comportamento extremamente antidesportivo, né? Ela faz o anti-fair play,
Então, é a última proposta pedagógica que eu vou trabalhar, é a questão competitiva. Então, o que é mais importante que o aspecto competitivo? A questão inclusiva, afetiva, cognitiva e psicomotor. Beleza? Dúvidas, perguntas? Vamos lá. Bem, o que é um coordenador pedagógico de uma escolinha esportiva, de uma academia ou de uma escola? Eu digo isso porque eu já fui coordenador e essas eram as minhas atribuições, né, como profissional da área. Então, dispor, segundo a certa ordem, o método das ações que colaboram para o fortalecimento das relações entre a cultura e a empresa. Que é a cultura regional daquele local e a empresa. Tá? Então, se eu estou em uma empresa mais litorânea, mais praiana, então eu vou ter uma percepção maior dos meus clientes, mais despojado, com quantidade menor de roupa, com a linguagem mais voltada para gírias e etc. e tal. Se eu estou num ambiente mais centralizado, mais urbano, mais central das cidades, eu vou ter uma percepção diferente dos meus clientes, ou seja, com gírias também, gírias mais urbanas, com um pouco mais de roupa do que locais praianos, litorâneos, sabe? Eu vou ter um distanciamento um pouco mais das pessoas um pouco mais afastadas, ou seja, o toque não é muito comum, já o comportamento das pessoas praianas tem muito mais toque, muito mais, né, a necessidade de tocar no outro, enfim, tem essas culturas. Então, eu tenho que fortalecer essa relação entre a minha empresa e a cultura daquele local. Né? Então, de certa ordem, vamos fazer esse método, essas ações de relações interpessoais. Eu vou organizar o produto da reflexão dos educadores, do planejamento, dos planos de ensino e da avaliação da prática. Então, eu vou cobrar isso da minha equipe, né? O planejamento das suas aulas, seus planos de ensino. Né? Então, o professor não pode chegar lá e apenas através da sua criatividade montar a sua aula de acordo com o que a aula está acontecendo. Então, tem que estar tudo já organizado. Né? Vou arranjar as rotinas pedagógicas de acordo com os desejos e as necessidades de todos. Ou seja, qual o desejo e a necessidade de categorias menores. Então, é muito mais autenticidade do que a questão técnica e tática. Ou seja, na escola, é muito mais o trabalho do jogo, ou seja, o esporte adaptado, do que o esporte propriamente dito. Então, tem uma flexibilização maior das regras. E, por fim, ligar e interligar pessoas, ampliando os ambientes de aprendizagem. O que é ligar e interligar pessoas? Se eu estou na escola, eu vou ligar e interligar profissionais, né? Então, eu vou fazer projetos com matemática, com história, com geografia, com língua portuguesa. Né? Ou seja, vou interligar pessoas como? Ou seja, nas minhas escolinhas esportivas, então vai ser o professor com o coordenador técnico, sabe? Com o dono do evento, com a família propriamente dita, com os alunos. Então, eu vou ligar e interligar o máximo de pessoas possíveis, tanto no meu ambiente escolar, na minha escola, quanto no meu ambiente da minha escolinha esportiva, ou seja, no meu rendimento lá, com a atuação do bacharel de Educação Física. Bem, e aí a gente finaliza agora nessa parte, tá? Então, qual o manual do educador de Educação Física? Então, assim, o que é mais importante para ele? Primeiro, sua conduta, né? Ou seja, sua conduta que vai determinar como é que é esse processo. Né? Então, a gente tem que entender primeiro que eu tenho vários tipos de professores. E todos esses que eu estou listando aqui, esses 8 que eu estou listando aqui para vocês, que está aí na tela de vocês, é tudo que vocês não devem ser. Então, fujam disso. Porque isso é levar você ao fracasso. O primeiro é aquele educador bomba, né? Aquele educador que pegar, né? Na gíria popular, de pegar fácil. Então, o aluno fala uma brincadeirinha com ele, e ele aí já leva o plano do pessoal, e aí estoura na frente de todo mundo. O salário dele está atrasado, ele já chega na aula já dizendo que o salário dele está atrasado e cada um pode pegar a bola e chutar para onde quiser. Então, o cara que sabe tanto a vida pessoal quanto a vida profissional dele está interligada, e ele, o mínimo de controle emocional ele não tem, então ele estoura com qualquer coisa. Então, está fadado literalmente a uma demissão. O segundo é aquele professor carretel. O que é aquele professor carretel? Aquele professor que vai dando linha ao conteúdo, né? Ou seja, já tem 3 aulas que o professor trabalha o mesmo conteúdo, né? Os mesmos slides, 3 aulas. Né? Ou lá naquela escolinha esportiva, já tem 3 aulas que trabalham o mesmo fundamento.
Deslocamento, passe, chute, deslocamento, passe, chute, deslocamento, passe, 3 aulas fazendo a mesma coisa. Então ele fica ó, dando corda, dando linha para aquele conteúdo, ou seja, que ninguém aguenta mais, que todo mundo já entendeu, e ele continua batendo naquele martelo. Terceiro, educador tio ou tia. O tio é aquele, né, que é brother, gente boa, que aí fala palavrão, o aluno xinga, ele xinga também, que ele bota apelido, que ele, e etc e tal, né? Ou senão aquele tio gostosão, né, que vai com a calça apertada, que vai com aquela camisa de botão, abrindo todos os botões, mostrando o peitoral dele, o que vai de camiseta, sabe? Então, aí quer chamar a atenção das menininhas, né? Ô, que tio, pô, olha como tá o tio, boa, bonito, pô, gostosão. Ou educador tia, né? Aquela também que vai com aquela calça apertada, marcando a roupa íntima, que vai com aqueles botões, aquela camisa bem apertada, que tá quase o botão da camisa dela estourando, sabe? Que não utiliza o jaleco. Por isso que nas escolas particulares o jaleco é obrigatório. Por quê? Para evitar essa questão do tio e da tia. Ou seja, para que o aluno não fique mais preso na roupa do professor ou no corpo do professor do que na aula. Então, o jaleco serve para uniformizar, para padronizar esse processo. Então, cuidado com isso, tá? Ou seja, querer chamar mais atenção do que o seu conteúdo. Beleza? Então, cuidado com você, professor tio, professor tia, né? O professor gostosão e gostosona, tá? Tá fadado à demissão. O educador ghost. O que é aquele ghost? É aquele fantasma, né? Ou seja, ele só aparece quando alguém cobra ele, ou quando alguém fala para ele que ele vai parar no RH, ele aparece. Então, todo ele está com atestado, ele falta muito. Então, professor ghost, então, cuidado com isso. Né? Principalmente nas escolas públicas. Por mais que você seja concursado, o seu diretor pode te devolver. Tá? Te devolver para a secretaria e você ficar sem escola e sem receber salário. Agora, na escola particular, meu amigo, você é demitido rapidinho. Tá? Faltou uma vez, justificou, beleza. Faltou outra vez, mesmo justificando, está no olho da rua. Então, só não vá se realmente você não puder ir. Caso contrário, vá mesmo doente. Senão, vai parar no RH. Próximo. Educador telefonia móvel. Aquele professor que o tempo todo fica abrindo celular na sala de aula, né? Se está lá no regimento, não pode levar celular para a sala de aula para o aluno. Se o professor atende na sala de aula, o aluno também se acha no direito de atender o seu celular quando tocar na sala de aula. Tanto na escolinha esportiva, imagina ele jogando lá handball, ou ele para lá no banco de reserva para atender o telefone. Não dá, né? Não dá. Então, em hipótese nenhuma, seja um professor que o tempo todo fique nas suas redes sociais, né? Mandando mensagem. Peraí, pessoal, que eu vou mandar mensagem aqui rapidinho. Peraí. Né? Ou peraí que eu vou atender aqui rápido. Sai. Então, não dá. Próximo. Educador amigo da onça. Aquele professor que, nada, fique tranquilo. Vai ser perfeito. A água tá mel na chupeta. A prova tá mel na chupeta. A prova tá água. Fácil. Fique tranquilo. E aí chega na prova, ele botou uma prova para arrancar o corinho do pescoço. Né? E vai, rapaz, que professor miserável aquele, rapaz. O cara disse que a prova estava fácil, estava baba. E olha a prova que o cara colocou, ninguém consegue responder nada. E aí fica um olhando para a cara do outro e sem receber pesca, porque até o outro, que era bom na disciplina, não sabe responder. Né? Então, cuidado com isso. Ou aquele professor que é brother, né? O tempo todo, que eu vou falar daqui a pouco. Educador tartaruga, é aquele educador que chega na sala de aula, para ele abrir o computador dele, ele leva metade da aula, só para ligar o computador. E quando ele não liga o computador, ele não dá aula. E aí, quando ele começa a dar aula, ele começa a escrever no quadro, escreve no quadro. E aí, quando ele vai começar a aula já está para terminar, falta 10 minutos. Ele fala, copia aí, na próxima aula a gente continua o assunto. Então, aquele cara que vai enrolando o máximo que ele puder, né? Ou seja, para escrever uma frase no quadro, ele demora 1 hora. Ele abriu o computador dele está sempre em download. Ele achar um arquivo, meu Deus do céu. Então, é o professor tartaruga. E o professor brother é o quê? Aquele que, boa, esse professor é brother, a gente boa pra caramba, rapaz, ele fala umas piadas legais, ele interage, ele, beleza e tal. E aí o aluno, ele pensa que, pelo professor ser brother, ser mais próximo a ele, de uma linguagem não tão coloquial, não tão formal, ele é um amigo íntimo, né? E aí ele mistura amizade com intimidade. Aí você passa no corredor, e aí, prof, e aí, né? E aí, no show de professor, né? E aí, véi,
E aí, cara, ou seja, começa a ter uma relação de intimidade e o professor nunca deu essa intimidade. Então, ele confundiu a relação humana. Né? E aí, o professor passa, ele dá uma peba na cabeça do professor, ele passa a mão na bunda do professor. Então, ele misturou aí amizade com intimidade. Então, não seja brother. Ou seja, deixe claro para o aluno qual é a sua postura ali e qual é a linha limite entre a amizade e a intimidade. Ele ter claro isso e não misturar as coisas. Senão, você pode passar vergonha na frente do seu aluno, na rua ou no ambiente fora da sala de aula, que o diretor vai ver isso. Ou você pode perder seu emprego. Então, cuidado com isso. Eu estou na escola, eu vejo isso direto. O professor passa no corredor, os alunos pulam em cima, segura e brinca. Já vi até aluno passando a mão na mão do professor, ui, e o professor levando na brincadeira. Um dia o diretor vai ver essa brincadeira e ele vai estar demitido. Então, cuidado com isso. Cuidado. E principalmente com o educador telefonia móvel, ou seja, que pega os contatos do Instagram dos alunos e aí começa a seguir o aluno começa a seguir ele, e aí começa a ter essa relação. E aí, às vezes, o professor ultrapassa essa linha limítrofe de amizade com intimidade. O professor agora, no sentido contrário, quer ter mais intimidade com aquele aluno ou com aquela aluna. E aí o que acontece? O aluno se sente ofendido, printa todas as conversas, mostra para o pai ou para a mãe, e aí pronto. É a prova que a família precisa para levar até a escola. A escola tem duas opções. Uma, ou demitir o professor imediatamente, ou segundo, não demitir o professor e receber um processo civil e administrativo dos advogados dessa família contra essa escola. Com certeza é questão ganha. Então, para a escola, o melhor mesmo é demitir. Isso acontece muito. Olha que eu já vi muita coisa. Todo ano eu me surpreendo, não só no ensino superior, mas também no ensino médio, na educação básica. Como eu trabalho em todas essas áreas, eu percebo claramente isso. Várias pessoas, vários. Inclusive de professor com aluno, né, com relação homossexual, homoafetiva, como também uma relação heterossexual de aluna com professor, de professor com aluna. Né? Então, cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Tá? Bem, deixa eu fechar aqui. Agora vamos para dúvidas, perguntas, cada um de vocês. Fique à vontade. Nós temos 8 pessoas na sala. Então, agora é com vocês. Qualquer pergunta, fiquem à vontade. Nós temos Maurício, Júlia, Kevin, Paula, Rayane, Tiffany, Victor Dória e Viviane Barbosa. Dúvidas, perguntas sobre a aula de hoje? Tranquilo? Quando começa essa pausa dramática de vocês, eu fico até com medo, viu? Esse negócio de não ter nenhuma dúvida. Foi tranquila a aula. Fui bem claro. Foi tranquila a aula. Foi bem claro. Pronto. Beleza, então. Bem, galerinha, agora vamos falar sobre um e-mail que Paulinha me mandou semana passada. Então, ela me mandou um e-mail dizendo que os alunos não estavam vindo para as aulas, porque o link não estava funcionando e tal, alguma coisa nesse sentido. E aí eu respondi para ela, inclusive mandei até para ela o link e tal, da aula que está acontecendo. Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Aqui eu estou na disciplina, tá vendo? Handball. Estou no AVA de vocês. Aqui, handball. Unidade 1, seção 1. Como está em todas as disciplinas de vocês. Opa, deixa eu botar de novo aqui. Espera aí, travou aqui, só um minutinho. Vou entrar de novo aqui. 1 minuto. Vê só um minutinho. Vocês estão acompanhando, vocês estão vendo. Só um minutinho. Vou entrar aqui no AVA de vocês, na disciplina. Então não é só vocês que têm AVA, o professor também tem AVA também. Deixa eu pegar aqui isso. Em Salvador, cadê? Tá aqui. Pronto. Entrei no meu portal acadêmico. Vamos agora entrar no AVA. Pronto, abriu o AVA. Então aqui está um AVA, vou entrar agora na disciplina handball. Pronto, unidade 1, seção 1. Tá vendo? Aqui embaixo, na aula, tem aqui, ó, links, metodologia do ensino handball postado pelo professor. Você clica aqui,
ele vai, tá vendo aqui? Segue abaixo o link de acesso às videoaulas, todas as sextas-feiras, a partir das 10 horas e 30 minutos. Então aqui tem um link para entrar nessa aula de hoje, então esse é o mesmo link, toda sexta-feira, 10h30. Porque no primeiro horário, de 8 às 10, eu estou com uma turma de primeiros socorros. E aí depois tem aqui, ó, segue links das aulas gravadas, tá vendo? Tem de sexta-feira, dia 3/4, 7/4, ou seja, todas as aulas estão aqui que eu peguei. Inclusive, na última aula, semana passada, dia 15, eu coloquei aqui, tá vendo? Observação, peço desculpa a todos, porque durante a aula o servidor, a internet falhou. Portanto, essa aula será finalizada na próxima semana, hoje, dia 22, junto com o assunto do dia. Mas coloquei aqui até o momento que o link foi gravado. Ele chegou no meio da aula, caiu. Então, assim, tá tudo aqui. Agora, minha pergunta com vocês é o seguinte. O que aconteceu? Se foram todos vocês que estão na sala hoje, ou seja, temos só 8 pessoas, que é um número pequeno. No meu caso... Pode falar. No meu caso, foi que o link no meu portal não apareceu. Tipo, hoje que eu fui no portal e tinha lá o link. Aí eu peguei, copiei e joguei no grupo da sala pra galera conseguir vir assistir a aula hoje. Mas até então, anteriormente, eu ia no meu portal, nessa Aqui? área aí exatamente, e não tinha link. Isso, e não tinha link. Não tinha essa Aconteceu página mesmo aí. comigo. Não existia essa página. Então, tipo, eu nunca consegui assistir as aulas porque não existia essa página. Como surgiu E a a gente. última aula do Senhor pra hoje. Comigo A também. gente a até mesma coisa. questionava no grupo. A gente questionava no grupo, gente, alguém tem acesso ao link? Porque eu não tô conseguindo encontrar no portal. E era uma coisa que quem tinha o link não conseguia abrir a aula. E aí a gente ficava, será que não tá tendo a aula? Porque a gente não tá conseguindo acessar. E aí realmente a gente ficou nesse impasse de se tem, se não tem. E perguntou a galera do 7º semestre para ver se eles estavam tendo acesso. Eles também informaram que não. E aí a gente ficou nessa. Beleza. Isso aconteceu só com a disciplina handball e as outras disciplinas? A gente Só tá com o acompanhando handebol. ela normal com as outras. Só com o handebol que aconteceu isso. Isso. Professor, E aí... Oi, eu tô te ouvindo, pode falar. assim como o Tiffany falou, algumas pessoas tinham link no portal. No meu caso, eu tinha um link, mas tipo, na verdade a gente nem sabia que ia ter a aula assim, ao vivo, porque como na última aula antes da quarentena, você havia dito que já tinha acabado o assunto e seria só prática. Então a gente meio que colocou isso na cabeça. E quando uma vez eu estava mexendo no portal, que eu tenho o costume de entrar no portal e ver se tem alguma coisa nova, aí eu vi que estava tendo as aulas, que na verdade ia ter as aulas, mas aí só que eu não tinha certeza do horário. Aí quando eu fui ver lá no portal, para tentar acessar o link das aulas anteriores, como você mostrou aí que tá voltando as aulas anteriores, os links das aulas gravadas, eu copiava, pesquisava e não ia. Eu pesquisava, mas não ia o link. Não esse para ir para aula ao vivo, mas os das gravadas. Sei das gravadas. Quer ver? Eu vou pegar essa aqui, ó, por exemplo, essa aqui da primeira aula, dia 3/4. Vocês estão vendo aí que o meu computador tá espelhado com vocês. Então, vou pegar só esse link aqui. Só um minutinho. Vou fazer um teste aqui, tá? Vou pegar esse link aqui. Mas o senhor chegou a ter alguém assistindo a aula? Isso que é a minha dúvida, professor. Pode falar. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Realmente, vou pegar esse link, vou copiar. E agora eu vou jogar aqui em cima. Um novo link. Tem o link aqui, de Enter. Vou mover aqui, segura um pouquinho. Esse é o problema, professor. Ele fica pedindo login e senha. Só que a gente não tem esse login e essa senha. Calma. Segura um pouquinho só, vou responder. Você tá vendo? Tá aqui a aula. Se eu soltar aqui, ó. Uma intensidade leve, moderada, tá vendo? Pode também fragilizar o sistema. Aqui é a gravação dessa primeira aula que eu dei. Não é só a alta intensidade, é assim, fragilizar o sistema. Eu só estou querendo mostrar para vocês que a aula, ela foi dada, ou seja, aconteceu através do link, só que o que vocês estão me relatando, aí é uma outra situação. Deixa eu voltar aqui, rapidinho. O que vocês estão me relatando é que
alguns tinham o link lá, só que não conseguiu acessar, e outros, como a professora agora falou, que entrava nesse link aqui e não conseguia acessar essa aula. E alguns entram nesse link e aí pedem uma senha e login. A faculdade ela está resolvendo esse problema da senha e login. Tanto é que nas outras disciplinas que vocês estão tendo aula, essas aulas gravadas também, se vocês entrarem por esse link, vocês também não estão tendo acesso. Isso. Porque a faculdade vai transformar esse link em YouTube, em um link de YouTube, que aí quando vocês clicarem vai ser direcionado diretamente para o YouTube, e aí o YouTube roda para vocês. Por quê? Porque ele abre para mim? Porque eu tenho a senha e login da Microsoft. Como vocês não têm, vocês só recebem esse link meu, que eu disponibilizei antes do dia 3/4, para que vocês entrem na aula. Então é apenas um link, não é um cadastro na Microsoft Teams. Se vocês tivessem um cadastro na Microsoft, vocês também iriam abrir. Então, a faculdade optou de transformar esses links em YouTube, que acredito que ela deve fazer isso o mais rápido possível para que vocês possam ter acesso às aulas que foram dadas, tá certo? Deixa eu voltar aqui novamente na nossa sala. Agora, o que é que eu preciso entender? Porque eu preciso entender o que aconteceu para você para passar isso ao meu coordenador. Por quê? Porque as aulas foram dadas. Então, o professor Jefferson, toda sexta-feira, estava aqui para dar aula, que aqui eu registrei e postei todas as aulas, como está ali. Então, se o corporativo ou o coordenador pegar esse link e lançar, ele vai abrir e vai ver que eu dei aula todas as sextas-feiras. Mas só que vocês não tiveram essa aula. Vocês estão dizendo que no meu link, nesse link que está aqui, vocês não viram, na unidade 1, seção 1, esse link aqui, para que vocês tivessem acesso à aula. Então, eu vou pedir para meu coordenador, o professor Fábio Vanderlei, fazer uma auditoria junto a vocês, que são os alunos que estão matriculados na disciplina handball, para ver até que ponto, através dessa auditoria do sistema, se há uma verdade ou não sobre esse link. Porque eu estava no link, eu estava dando aula, e aí vocês estão relatando que vocês não conseguiam ter acesso ao link, e alguns de vocês estão entrando no link também, que estão lá acessados, que aulas gravadas, e não estão assistindo. Então, quem tem que resolver isso aí é o corporativo com a auditoria. Diga, Paulo, você falou. A minha dúvida seria o seguinte, é o que todo mundo relatou aí, que não teve acesso ao link, assim como eu, que não viu o link lá. Porque seriam os alunos do 5º e 7º semestre que assistiriam essa aula. E como eu conheço a maioria das pessoas, eu fiquei intrigada porque as pessoas não entravam em contato com a gente para dizer que estava tendo a aula, entendeu? Aí eu fiquei, poxa, quem é que está assistindo essa aula de Jefferson? E por que não comunicam a gente, já que sabe que a gente também não está assistindo? Aí a minha dúvida foi essa. Aí, já que o senhor falou, as turmas estão assistindo minhas aulas, eu fiquei sem entender quais seriam as turmas. E se teria as turmas não. As turmas não. Aparecia 1, 2 alunos, muito pouco, mas aparecia. Mas não importa. O importante é que o professor tem que estar lá no horário dele, dando a aula dele. Foi o que eu fiz e registrei tudo isso. É por isso que eu vou pedir essa auditoria. Por isso que eu vou pedir essa auditoria para verificar até que ponto a veracidade disso sobre que no portal de vocês não conseguiram visualizar esse link aqui de acesso às aulas, que estava postado antes do dia 3/4, para que vocês pudessem ter acesso às aulas. Diga, Tiffany. É o que acontece, professor. Desde as outras aulas, tanto de outras matérias, esse link ele vem tendo um problema. No meu portal mesmo, eu não consigo abrir aula nenhuma por esse link. Só que como a gente tem contato com a turma, eu peço, gente, quem tem um link que abre a aula, pode enviar, a pessoa envia, a gente assiste a aula normal. A maioria das pessoas que tem problema no portal tá fazendo assim para assistir a aula. É por isso que a gente questionava todo dia, alguém tá tendo acesso? Se sim, envia o link para cá, compartilha o link para que a gente tenha acesso à aula. E a maioria das respostas era que não estava assistindo, que acreditava que não ia ter a aula. Porque tanto que eu falei com o prova B, como apareceu essa mensagem no AVA de Júlia, que ela compartilhou com a gente, que estava tendo aula todo dia, toda sexta, 10h30, manda um e-mail para Jefferson e pergunta para ele direitinho. Aí foi quando ela enviou o e-mail para o senhor e questionou, que a gente realmente já estava aceitando que não ia ter aula mais. Não, até porque, assim,
a gente só teve 2 aulas, né? Ou 2 ou 3 aulas, acho que foi 2 aulas de handball, que a gente terminou o conteúdo do aspecto técnico, né? As regras do handball, e aí na semana que nós iríamos para a prática foi que teve a paralisação. Inclusive, alguém falou aí que entendeu que eu tinha dado todo o conteúdo, tinha encerrado o conteúdo. Não, não pode fazer nenhuma. Aí, eu tinha encerrado a aula teórica daquele dia e na próxima semana seria a prática. E depois na outra semana teórica de novo. Depois na outra semana prática de novo. Que sempre foi assim. Uma semana teórica, uma semana prática. Até porque a disciplina é teórica e prática e esse teórico e prático vai até o final do semestre. Então quem falou aí que eu tinha encerrado a aula está equivocada, tá? Por exemplo, Isso foi um nutrição erro de mesmo. comunicação, na verdade. Porque muitas pessoas entenderam dessa forma aí, que teria acabado o conteúdo teórico. Não. Isso não, Paula, para tudo. Para tudo, que senão desse mundo, esse mundo está muito, muito cruel. Não, isso não existe. Como é que eu dou 2 aulas e eu encerrei o conteúdo, Paula? Pelo amor de Deus. Para o mundo. Mesmo porque, professor, o seu método sempre foi assim, né? Meu método sempre foi assim. Meu método sempre foi assim, uma teoria e uma prática. Eu lembro de basquetebol. Não acabei conteúdo, não. Basquete era um dia na sala. Não, e outra coisa. Na sala, outro dia na quadra. Isso, e Viviane, outra coisa. Eu sempre deixei claro na minha última aula, a gente terminou aqui a questão metodológica do handball, que é isso, as regras do handball, e aí na próxima semana é prática. Então, quem falar para você que não vai ser prática lá, na quadra. E aí, na outra semana, teórica de novo. Na outra semana, prática. Ou seja, a cada semana, uma aula teórica, uma aula prática. Então, se eu estava na segunda aula, como é que eu vou acabar o conteúdo teórico? Isso aí é inadmissível. Tá? Então, esse questionamento não entra nisso, não. Na minha mente, eu estava achando que o senhor estava dependendo só das aulas práticas, porque devido ao handebol ser muito prático, né? Isso, e também, professor, na minha matéria de nutrição, não aparece o link também, não. Eu acesso como Tiffany acessa. O pessoal manda o... É isso que eu vou trabalhar agora, Viviane. Que assim, primeiro, professor Jefferson, em todas as minhas disciplinas, eu tenho 6 turmas. Todas as turmas, eu dei todas as minhas aulas no dia da semana e está postado lá as minhas aulas dadas. Inclusive, agora o corporativo pediu uma auditoria de todos os links dos professores que estão dando aula, e eu fui o professor escolhido do curso de Educação Física para mandar esses links, até porque estava tudo organizado em todas as minhas disciplinas. Então, assim, a aula foi dada, mas eu preciso pegar agora esse questionamento de vocês, que vocês não conseguiam acessar esse link, e levar isso para o coordenador Fábio Vanderlei, para ele fazer uma auditoria para ver até que ponto isso é verdade. Se for comprovado isso mesmo, que você não estava tendo acesso, ou seja, o professor Fábio Vanderlei vai ver qual o mecanismo para que vocês possam assistir todas as aulas que eu dei aula, que tem um conteúdo. Ou a faculdade vai me pagar mais para que eu dê mais aulas, porque no horário, no dia, eu já cumpri minha função como profissional. Então, eu vou levar isso para ele hoje, assim que eu terminar aquela com vocês, já vou entrar em contato com ele para falar sobre isso. E para ele fazer essa auditoria junto à turma do 5º e do 7º semestre, que está pegando comigo a disciplina de handball, que a alegação da turma é que, primeiro, esse link de acesso às aulas, vocês não tinham acesso na unidade 1, seção 1 da disciplina. E 2, todas as aulas que eu dei, o link que vocês colocam não abre, ou seja, para que vocês assistam a aula que foi dada. Que pelo menos assim, dessa forma, vocês teriam acesso ao conteúdo que foi dado. Então, na próxima semana que a gente vai ter conteúdo, a gente tem aula até o dia... Deixa eu ver. Posição 22, a gente tem aula até o dia 5. Tá? Dia 29 a gente tem aula, dia 5 também a gente tem aula, então encerra dia 5. Então, dia 29 da próxima semana eu já trago já a determinação deles, de como é que vai ser feito essa reposição de aula para vocês, ou esses links dessas aulas que foram dadas para que vocês assistam com tranquilidade. Tá certo? E essas aulas práticas vai ficar como? Boa pergunta. Sei sim. Ontem nós tivemos uma reunião com o professor Fábio Vanderlei e a faculdade determinou da seguinte forma: terão 3 ondas, eles chamaram de 3 ondas, para as práticas. A primeira onda começa segunda-feira agora, são aquelas disciplinas que vão ter a prática pedagógica, a prática vai ser pelo portal. Então vai ser vídeos dados pelo corporativo, que o professor vai discutir a prática com os alunos via portal, que é a primeira onda. A gente não se enquadra nessa. Aí tem a segunda e a terceira onda. O que é a segunda onda? Serão 1 ou 2 aulas, com algumas videoaulas de práticas,
E depois a terceira onda, que assim, que mesmo que acabe o semestre na questão teórica, na prova e tudo, teremos aula prática. Vai ter um calendário ou no mês de junho, ou no mês de julho, ou no mês de agosto. Um desses 3 meses a gente vai ter um calendário onde vai ter a prática propriamente dita de vocês na quadra, de cada disciplina que vocês têm a prática. Ou no laboratório, se for a disciplina que vocês têm um laboratório. Então, que vai ter a chamada onda 3, que é para, basicamente, essas disciplinas com bola, com laboratório, que precisa estar presencialmente. E a gente não recebeu ainda, vai receber agora segunda-feira, a lista dessas disciplinas, da onda 2 e da onda 3. E aí, na próxima semana, eu já passo para vocês. Inclusive, olha só, vocês começam a prova de vocês, a semana de prova de vocês, das disciplinas virtuais, quem está pegando uma disciplina virtual somente pelo computador, que não tem professor, que é do dia 4 ao dia 10. 4 ao dia 10, porque 11 é feriado. 4 ao dia 10 de junho, que vai ser pelo portal AVA interativo. Quem não pega nenhuma disciplina interativa, ou seja, que pega alguma disciplina blended, também vai ser nesse período, do dia 4 ao dia 10, que pega a disciplina blended. Mas essa disciplina nossa, handball, ela não é blended, ela é presencial, ela é AMI. Então, a nossa prova vai ser do dia 15 ao dia 19. Como a nossa aula é dia 19, a nossa prova vai ser do dia 19, que eu vou explicar para vocês na próxima semana, dia 29, e também vou repetir toda essa orientação para a prova dia 5. Dia 29 e 5, eu explico tudo para vocês e faço uma revisão do que vai cair na prova. Que a prova vai ser do dia 15 ao dia 19. Como a nossa aula é no dia 19, handball será no dia 19, tá certo? Dúvidas mais, perguntas? Professor, nesse tempo que a gente não assistiu, teve alguma atividade pontuada? Não, nenhuma atividade pontuada. Depois que a gente terminou a prova, que vocês fizeram a prova, né? Nenhuma atividade pontuada. Agora, eu vou levar essa informação para a Fábio e na próxima semana já dou um feedback para vocês, tá bom? Okay, mais a gente está já entrando em contato com ele também. Isso, eu até mandei também para a Paula o e-mail dele para entrar diretamente em contato com ele. E ele deu um feedback, Tiffany? Pelo que Maurício foi que eu falei com ele. Fale. Aí ele pediu para enviar a lista de alunos que pega essa matéria. A gente pediu para que todo mundo colocasse seus nomes. A gente enviou para ele e ele falou de que iria analisar e iria mandar para a gente o feedback com a resposta. Mas ainda não mandou? Não mandou ainda. Pronto, eu vou cobrar dele agora. Assim que terminar aqui a nossa aula, eu vou ligar para ele, tá bom? Certo. Agora avisa a todos que, assim, da turma, que eu tenho mais ou menos de 18 a 20 alunos, só ganharam 8 hoje, tá? Que ainda é pouco, menos da metade. Então avisa todo mundo para estar presente. Era isso que era o meu questionamento, porque se estava tendo gente assistindo aula, pelo menos assim, estaria sendo estranho ter uma pessoa assistindo aula. Aí tanto que a gente perguntava todo dia para ver se era alguém que a gente conhecia e a gente estava perdendo alguma coisa, mas aí nunca tinha surgido ninguém. É por isso que a gente questionou, senhor. Isso, sem problemas. Vamos lá, vamos esperar o posicionamento de Fábio Vanderlei, tá bom? Dúvidas mais? Algum questionamento que vocês acham que é relevante para o questionamento? Não, só isso mesmo. Tá bom, então. Então, para vocês, sextou, né? Então, se cuidem. Mais um final de semana. E vejo vocês na próxima semana já com pelo menos uma resolução para esse problema de vocês. E se vocês também estão tendo esse problema com outras disciplinas, façam o mesmo junto ao professor para que possa resolver o problema mais rápido possível, tá bom? Tá bom, valeu, professor. Ok. Tchau, tchau para vocês. Fiquem com Deus. Grande beijo. Professor. Oi. Não é nada não, mas minha mãe pediu para falar que hoje é aniversário dela. Ah, tá. Parabéns para você, viu? Que Deus te proteja. Muita saúde e paz para você e para sua família. Obrigada, professor. Obrigada, saudades, viu? Também saudade também, viu? Você é uma grande mãe. Parabéns, viu? Uma grande mulher. Obrigada. Obrigada mesmo. Beijo. Se cuida. Beijo. Obrigado, você também. Tchau. Tchau, professor. Tchau, meu amor. Então, nesse momento, eu encerro a gravação da disciplina Handball na sexta-feira, dia 22 de 5 de 2020. Grande abraço a todos.